nesses encontros passados, as pessoas haviam pedido, de alguma forma, não é? Que nós pudéssemos investigar algumas coisas que não conseguimos nos nossos últimos encontros. Uma das coisas que nos pediram para investigar, para podermos falar um pouco mais com vagar, é a respeito das autoimagens, não é? E relativamente a essa questão do eu. Se podemos estar vivendo sem o eu. Mas claro que eu gostaria de saber, né, o que vocês também gostariam de conversar, se querem falar disso, ou se há algum outro assunto que vocês também gostariam que nós pudéssemos investigar juntos. Pessoal aí das redes sociais também. Queria também saber a conclusão do medo, né? Se a gente consegue viver sem o medo. Se conseguimos, de fato, viver sem o medo. Vamos abordar isso também. Esses dois assuntos estão bons para vocês? Vocês gostariam de conversar de alguma outra coisa? Se a gente pudesse, então, de além do medo, para outros sentimentos. Apesar que a chave do medo vai abrir espaço para isso, mas passar pela raiva, a impaciência, outros sentimentos que a gente pode ter. Me parece que a gente conseguiu perceber, não é, que o medo tem feito muitas coisas, né? Por exemplo, o medo de perder outra pessoa, a gente chama isso de ciúmes, e os ciúmes têm gerado naturalmente violência. Então, me parece que sim, me parece que a gente conseguindo entrar no medo, nós vamos conseguir abordar algumas outras coisas. Vamos fazer isso. Tá bom para vocês esses assuntos? Vamos ver, então, como que a gente pode começar a abordar, como que a gente pode ver isso, não é? Creio que quando alguém pergunta se é possível nós vivermos sem o eu, e parece que essa pergunta ela só tem sentido se a gente percebeu o que o eu está fazendo nas nossas vidas, não é? Porque, em regra, eu só quero eliminar aquele negócio que está me fazendo mal. Então, me parece que essa é a primeira coisa. Porque se isso não tiver claro, né, se isso não tiver realmente claro para mim, é óbvio que não tem sentido nenhum eu acabar com o eu. O mais importante, então, é que a gente possa olhar, não é? Para isso que nós estamos chamando de eu e verificar o que tudo isso tem feito na minha vida. Imagino que essa seja a coisa mais importante. E é claro que eu também não sei se nós devemos acabar com o eu. Certo? Nós vamos verificar. O que é isso? O que está acontecendo em nossas vidas? Em alguns de nossos encontros, talvez aquele que tenha gerado questionamento por parte de algumas pessoas, nós chegamos a falar sobre essa autoimagem que temos e as imagens das outras pessoas com as quais nós nos relacionamos. Chegamos a observar que, no fundo, quando nós estamos em relação, esta relação está sendo feita pela ideia que eu tenho de você e pela ideia que eu tenho de mim.
E claro, eu vou conversando com vocês e para saber se nós estamos andando juntos, eu vou perguntando para saber se isso já ficou claro para vocês. Ou seja, quando eu estou olhando as coisas, e no caso aqui as pessoas, me parece que eu não estou as vendo. Ou seja, eu sempre estou interpretando. Eu sempre estou, de uma maneira muito rápida, rotulando, discriminando, julgando. Por exemplo, se eu sou árabe, olho para as mulheres de um jeito. Se eu sou americano, olho para os russos de um jeito. Se eu sou testemunha de Jeová, olho para os umbandistas de um jeito. Correto? Isso é claro para vocês? É tranquilo, não é? Ou seja, nós nunca estamos vendo aquilo que é. Sempre estamos nos relacionando com as pessoas com o nosso ontem. Este ontem é feito do passado, da educação, da cultura que eu estou carregando. Isso é tranquilo? É bem tranquilo, né? Por favor, não acreditem, questionem o que eu estou falando, para a gente poder verificar se realmente é assim. De forma que nós estamos chamando de imagem esses conceitos, correto? O homofóbico, ele tem um conceito sobre os homossexuais. Esse conceito nós estamos chamando de imagem. É o que ele está vendo, correto? As pessoas de direita têm uma imagem do que é ser de esquerda, e o contrário também. Nós, seres humanos, temos uma imagem do que é mulher. Não é assim? E temos uma imagem do que é ser homem. Não é isso? E é com essa imagem que nós estamos nos relacionando. Temos uma imagem do que é ser argentino, ser cubano. Temos uma imagem do que é ser nordestino, do que é ser gaúcho, do que é ser africano, do que é ser burguês. Não é isso? E é com ela que nós estamos nos relacionando. E o mais interessante é que nós também temos imagem a respeito de nós. Por exemplo, eu não sei se vocês têm consciência de qual é a imagem que vocês têm de vocês. Se vocês são inteligentes. Se vocês são bonitos ou não tão bonitos assim. Se vocês são honestos. Se vocês são trabalhadores. Entendem isso? Se vocês são corajosos. Se vocês são bons profissionais. E etc, etc. Então, olha que interessante. Se tenho imagem sobre mim, se tem alguma imagem sobre mim, e quando nós estamos falando, eu não sei que fica claro para nós, quando nós estamos falando de ter a imagem, significa que estou fundido com essa imagem. Ter a imagem, isso não é simplesmente como se fosse uma foto na minha cabeça. Quando eu falo eu tenho uma imagem, significa que eu tenho um conceito e estou fundido com essa imagem. Eu vivo, isso sou eu, entende? A imagem sou eu. Eu vivo, comporto e existo como esse conceito. Entende? Isso é importante. Vamos chamar assim, é da natureza da imagem, é da natureza do eu estar identificado com a imagem. Correto? Então, a essa identificação com a imagem eu chamo de eu.
Eu sou dentista. Eu sou advogado. Eu sou... Certo? Isso é o eu. É a ideia que tenho sobre mim e é da natureza estar identificado com ela. E olho para você e também não te separo da ideia, da imagem que faço. É com isso que eu estou me relacionando, com você e através de mim isso. Certo? Isso é claro para todos? É muito tranquilo, não é? Olha só o que acontece com as minhas imagens. Se tenho a imagem, a autoimagem de que sou honesto, de que sou honesta, e você me chama de vagabunda, o que acontece? Se tenho a autoimagem de que sou homem, se tenho a autoimagem de que sou macho alfa, e você me chama de viado, o que acontece? Se tenho a autoimagem de que sou inteligente e, de repente, em um dos meus escritos, você fala, nossa, que cara burro. O que acontece? Entendem isso? E do mesmo modo, se não tenho autoimagem, por exemplo, eu não sei se eu tenho, mas vamos supor que eu não tenha a imagem de ser surfista. Eu, de fato, não me recordo se alguma vez eu subi em alguma prancha de surf. Vamos supor, então, que eu não tenha a autoimagem de ser surfista. E você vira para mim, e vamos supor, eu também não sei se eu tenho, a imagem de ser um bom padrinho. E vamos supor que você vira para mim e fala assim, olha, padrinho, o senhor é um excelente padrinho, mas como surfista... Nós estamos imaginando que eu tenho uma autoimagem de ser bom padrinho e a não autoimagem de ser surfista. E você diz, olha, como padrinho, o senhor é muito bom, mas como surfista, o senhor é péssimo. Quando vocês falam isso, o que ocorre? Vocês conseguem perceber que quando ele disse, olha, como padrinho, o senhor realmente é muito bom, ou seja, eu me exalto, eu me adulo, eu me engrandeço, porque você reconheceu essa autoimagem que eu tenho e a fortaleceu ainda mais, correto? E quando você disse que eu não sou um bom surfista, eu cheguei até a sorrir, porque eu nunca fui surfista mesmo. Correto? Isso não me tocou, isso não teve onde me tocar, porque eu não tinha autoimagem a respeito de ser surfista. Isso é tranquilo para vocês? Certo? Correto? Ou seja, quando você está magoado ou está magoado, o que está sendo magoado? Sou eu. Mas o que está sendo tocado? A identificação que você fez com a sua imagem. Vocês veem isso? Que é a minha autoimagem, que sou eu. Não é? Isso está sendo tocado. Tanto para deprimir a pessoa, não é? Deprimir eu falo para diminuir, porque pode ser, vocês já devem ter percebido isso, que quando a autoimagem é tocada, quando você vai tocar a minha autoimagem,
e eu interpreto isso como uma ameaça, é óbvio que eu vou tentar defender. Não é assim? Por que, Padre? Isso gera automaticamente essa sensação de defesa. Veja, se um cachorro entra aqui e nos ameaça, me parece que é da natureza a gente querer se defender. Ou seja, eu estou sendo agredido. Isso é uma questão reativa. Então, o que está sendo agredido mesmo é você. A gente está falando autoimagem, mas a gente tem que lembrar disso, que isso sou eu. Por exemplo, vamos supor que o presidente dos Estados Unidos diga que os brasileiros são todos vagabundos. Certo? E eu tenho a autoimagem de que eu sou brasileiro. Se ele dissesse que o pessoal da Etiópia é vagabundo, eu poderia incomodar-me com a falta de educação que eu acho que ele tem. Não sei. Isso é apenas uma suposição. Mas vocês conseguem, pelo exemplo exposto, nitidamente perceberem a diferença que está quando ele fala os brasileiros são vagabundos e eu tenho essa identificação de que eu sou brasileiro. Ou seja, quando ele fala os brasileiros são vagabundos, ele está falando eu sou vagabundo. Certo? Ele me toca. E quando ele me toca, eu reajo. Eu não sei o que eu falaria, mas vamos supor que eu falaria. Vagabundo é o que ele está pensando, certo? E aqui a gente já está verificando. Ameaça, naturalmente, é medo. Eu estou sendo ameaçado. E aí eu também tenho que, eu quero cessar aquilo, controlar aquilo, empurrar aquilo, e às vezes a gente fala, né? Vou imprimir na outra pessoa o mesmo sentimento para ela aprender que não se deve fazer isso com os outros. Vocês já ouviram isso? Já deve ter ouvido isso, né? Se é que a gente já não fez isso também. Mas o que eu estou tentando fazer é cessar aquela ameaça, mesmo que isso nasça de mim uma violência com relação a outra pessoa também, porque ela me agrediu, eu me senti tocado e agora eu também quero tocá-la para empurrá-la para lá e ensiná-la que ela não deve falar essas coisas, fazer essas coisas. Certo? Isso é muito tranquilo para vocês? Estão entendendo? Então a gente já viu que quando eu sou atacado na minha imagem, isso é possível, eu ser atacado, como eu posso ser exaltado. Eu não gostaria de chamar isso de orgulho, porque isso não serve para nada. Desde que a gente entenda de que se tenho autoimagens, essas autoimagens podem ser exaltadas, me envaidecer, me ensoberbar, me enaltecer, me engrandecer, como pode me reabaixar, me deprimir, me diminuir. Correto? Isso não é assim? Apesar de que, para mim, do meu ponto de vista, parece um pouco diferente. A questão de nós não sabermos o que realmente somos. O que realmente somos? Porque vamos imaginar que eu não tenho a certeza, abre aspas, de que eu sou um bom psicólogo, por exemplo. Sim. Então, eu coloco isso em xeque, claro que vai depender de quem coloca, isso vai gerar uma reação em mim se eu não tiver essa certeza de que eu sou. No segundo nível é a identificação, mas antes parece que tem algo a mais. Isso. Vamos ver se o algo a mais é isso. Além
das imagens que tenho sobre mim, existe uma outra coisa, me parece que é muito interessante. O desejo de me tornar. Certo? O desejo de me tornar. Mesmo que eu tenha dúvida com relação se eu sou, me parece que eu tenho uma imagem que eu quero ser. Quero me tornar um bom terapeuta. Quero me tornar um bom pai. Não sei se eu sou. Quero me tornar um bom profissional. Quero me tornar um bom padrinho. Não sei se eu sou. Eu tenho dúvida disso. Mas existe a busca do desejo de querer ser. Correto? E esse próprio desejo de querer ser, quando ele é questionado, porque eu tenho dúvida, quando ele é questionado, aquilo já me toca também. É assim? Você também vê isso? Mas como você disse, não venhamos acreditar, vamos observar se é assim. O desejo de querer ser também já me traz a capacidade de ser tocado. E quando sou tocado, quando eu sou ameaçado, ocorre tudo aquilo que nós estamos vendo na nossa vida. Por exemplo, violência, a gente viu, não é? Eu não sei, vocês, mulheres casadas, se o marido de vocês alguma vez chamou vocês de burra, de preguiçosa. E quando ele falou isso, o que vocês fizeram? Violência? Pode ter sido verbal. Vocês foram tocadas de alguma forma? Violência. Causado pelo medo, a ameaça. Ou pela dor que vocês sentiram quando vocês foram tocados. Isso é claro? Violência, tristeza, pode me deprimir. Mágoa, não é? Mágoa. Vaidade, orgulho. Então verifiquem na vida de vocês os conflitos que vocês têm, eu não sei qual tem, verifiquem se eles não nascem daí. Porque se pudermos observar o que essas autoimagens têm feito com a minha vida de tristeza, essa busca incessante para eu me tornar alguma coisa, para eu ter títulos de doutor, para eu receber elogios do meu marido, não é? Vocês já experimentaram fazer o cabelo e ele nem notou nisso? Já ouviram dizer que se uma mulher não escuta que ela é bonita, ela não é bonita? Ou pelo menos para ela, ela não se acha bonita? Vocês, homens, experimentem as esposas, namoradas de vocês, fazer o cabelo e vocês nem notaram. Vejam o que acontece. Se é que vocês também não são assim, não é verdade? Imagina que vocês chegam para o companheiro ou companheira de vocês e fala assim, você tem ciúmes de mim?
Ele fala assim, nenhum. Será que vocês não iam se sentir assim? Nenhum, nem um pouquinho, nada? Não, não tenho ciúmes absolutamente nenhum. Será que vocês também não iriam se sentir inseguros? Se conseguimos ver as tristezas que temos em nossas vidas, os sofrimentos, os conflitos que carregamos em nossa vida, por conta de termos essas ideias com relação aos outros e com relação a nós mesmos, me parece que é sem sentido nós perguntarmos por que devemos acabar com as autoimagens. Veja, se você estiver andando na rua e pisar em um espinho, você não vai se perguntar por que devemos retirar os espinhos dos pés. Porque é da natureza, seja você branco ou negro, homem ou mulher, ser humano ou cachorro. Se você estiver andando na rua e pisar no espinho, você vai abaixar e arrancar aquilo do seu pé. Entende? Isso independe da tua cultura, independe da tua educação, isso é da natureza. Do mesmo modo que o sol só nasce no leste, você também vai fazer esse movimento. Quando for claro para você o que a sua autoimagem está fazendo na sua vida, que são as suas relações, quando você estiver lúcido disso, você não vai perguntar o porquê você tem que fazer isso. Entendem isso? Mas vamos imaginar, eu não sei se vocês estão pensando nisso, a pergunta seria: é possível nós nos livrarmos das nossas autoimagens? Eu não sei se essa seria uma boa pergunta. É possível nós, de fato, nos livrarmos de nossas autoimagens? Vamos lembrar de uma coisa: as autoimagens sou eu. Estou profundamente identificado com isso. É possível elas chegarem a um fim? Uma pergunta. Vamos lá. Porque quando você fala da dor do espinho, me remete a uma questão de uma dor muito profunda, né? Mas quando tem pequenas dores aonde eu acabo até me acostumando de ficar com aquela dor e nem percebo que aquilo mais é dor, né? Nesse condicionamento não, tá tudo bem, ele fala desse jeito, ela fala desse jeito, eu sou desse jeito, o outro sou desse jeito. É uma negligência, né? Aquela dor acaba virando sofrimento ou não, eu deveria acabar mesmo com essa dor. Olha só, os pequenos incômodos, embora isso não seja padrão, mas parece que quando as dores são mais doídas, a gente de alguma forma imagina que estaríamos realmente fazendo alguma coisa para parar com aquilo. Não é mesmo? Embora a gente tenha visto que nem sempre é assim. Mesmo as dores doídas, nos distraímos. Sim, também. Certo? Por exemplo, vou para o bar beber. Não é? Vou usar drogas. Por exemplo, drogas ilícitas, ou vou tomar remédio, vou tomar calmante. Já viram isso? Não sei se vocês fazem isso, vocês já passaram por isso.
A gente imagina que quando a dor é muito doída, a gente iria fazer alguma coisa. Mas na prática nós estamos vendo que o que nós estamos também fazendo é ir assistir Netflix. Nós parece que sempre estamos fugindo disso através da distração. E quando a dor é pequena, a mesma coisa. Eu continuo me distraindo. Isso não é tão incômodo assim. Todo mundo passa por isso. Vamos continuar. Eu continuo me distraindo. Mas a questão principal é que se a gente agora, ainda que superficialmente, percebe o estrago que o ego está fazendo em nossas vidas. Não é? Se a gente percebe isso, a gente se pergunta se o ego pode acabar. O que vocês veem? Porque parece que hoje vocês estão tão quietinhos. Aqui na internet. A Nayara. Acredito ser possível se livrar da importância que se dá à sua autoimagem, e não da autoimagem em si. Se a autoimagem é minha identidade. Que é importante, que é possível se livrar da importância que se dá à autoimagem. Veja só, aquilo que me parece que, eu não sei se a gente verificou isso, Nayara, olha só, me parece que é da natureza da autoimagem a identificação. É da natureza, não são duas coisas, né? Não são duas coisas assim, a importância e a autoimagem. É da natureza do eu. O eu é a própria autoimagem identificada. E é essa identificação que é o que talvez você esteja chamando de importância. Entende? Ou seja, estou fundido, sou eu. Veja só, eu não sei se eu já disse isso aqui, né? Eu não sei se eu tenho o conceito sobre mim de ser homem. Acredito que não tenha. Eu realmente não tenho. Não significa que eu tenho inclinação homossexual. Realmente não tenho. Mas eu não tenho conceito de ser homem. Porque para mim já é absolutamente claro que ser homem é um conceito. Que mulher é um conceito, é uma ideia. Quando você fala assim, você precisa ser mulher, nós não estamos falando de uma questão cromossômica, quem é XX ou XY, ou quem tem vagina ou pênis. Nós estamos falando de um conceito. O que é ser homem? O que é ser mulher? Então, pelo menos superficialmente, olho para mim e eu não tenho mais este conceito. Não vejo em mim esse conceito. Talvez poderíamos investigar. Isso não tem absolutamente sentido nenhum para vocês, porque se eu tenho, se eu não tenho, a vida de vocês continua a mesma. Mas quando você fala, eu sou, e completa a frase, você é aquilo. Você está fundido com aquele conceito, com aquela imagem, com aquela ideia, com aquele pensamento. Ideia é um pensamento, certo? Como nós vimos isso outras vezes, o eu é um pensamento. Não é assim? Você é um pensamento. Correto? Isso é claro para vocês? Ou vocês ainda estão em dúvida a respeito disso? Me parece que para nós investigarmos
se o eu pode chegar a um fim, ou se essas autoimagens podem chegar a um fim. Penso que seja de extrema importância nós perguntarmos, e eu pergunto isso para vocês, por que vocês acumulam isso? Veja só, não é como nós deveríamos ser, porque esse deveria ser não existe, a não ser na sua cabeça, não é mesmo? Isso é um ideal, isso não existe. O que existe é isso que é. E quando nós temos que compreender, eu quero compreender isso que é. Então, somos identificados com autoimagens. Por que você faz isso? Por favor, verifiquem e me falem. Façamos isso agora, não deixe eu fazendo o trabalho sozinho por vocês. Na busca de entender quem somos. Na busca de entender quem somos, me parece... Se você fala assim, olha, tenho autoimagens porque estou na busca de entender quem somos, vamos supor assim, uma pessoa que quer ser psicólogo, ela está buscando entender quem é? Me parece que não, me parece que ela está querendo ser psicólogo. Quer ser médico, quer ser casado, quer ser rico, quer ser... Me parece que não é essa a razão. Talvez seja ser inserido na sociedade, fazer um papel, porque... O desejo de ser aceito, você diz, pela sociedade, pelo grupo? Não, é automático. Você aprende como é que é ser uma dona de casa, você vai fazendo aquilo e você vê na sociedade que é tudo daquele jeito. Poderíamos dizer... Então, não há uma busca, há uma comodidade com aquilo. É natural. Eu não sei se não é uma busca, mas eu não sei se nós tão podemos lindo, dizer... É como se você olhasse, você olha todo mundo, é natural. E esse sofrimento, para mim, é natural para todo mundo. Você me disse algumas coisas interessantes. Podemos chamar assim, que vou dar um nome para isso. Condicionamento, ou seja, estamos condicionados com esses papéis. Desde criança dizem que eu sou homem. Desde criança os professores me chamam de inteligente. Ou seja, eu estou condicionado. Desde criança minha mãe ensinou que eu tenho que cuidar da casa, lavar, passar, cozinhar. Desde criança minha mãe diz, quando você casar, você vai cuidar do seu marido, vai cuidar... Desde criança eu venho escutando isso, uma vida toda. E aí eu olho para todo mundo, parece que todo mundo faz a mesma coisa, então eu acho que tudo aquilo que me colocaram de peso nas costas, porque estudar é horrível. Vocês já foram para a escola, vocês se lembram disso, quando a professora obrigava vocês a prestarem atenção, aquilo é coisa do Satanás. Mas eu tinha que fazer aquilo, não, foi coisa do demônio. Já viram isso? Você aprende tudo que não vai usar nunca na tua vida. Não é verdade? O log de 13 na base 7. O número de Avogadro. Não é lindo isso? O peso do mol de moléculas de um átomo de hélio. Fantástico. Você aprende tudo o que você não vai usar. E só na base da ameaça mesmo, né? Do repetidiano, do ser burro, do ficar para trás, de não ser ninguém na vida, de apanhar, de escrever no livro negro. Não é assim? Porque aquilo é. Então todo mundo faz, e aí, por medo também eu faço. Então, me parece que o condicionamento é da natureza, não é? Eu estou anestesiado.
comigo mesmo. Eu também, o medo, por exemplo, muito respeito, né? Muito respeito, mas quando eu era criança, me colocavam o gari, o lixeiro, como enorme medo. Falava assim, ó, se você não estudar, você vai virar lixeiro. Olha o que fazia, gente do céu. Imagina como eu olho para o lixeiro. Não, claro, eu falo é maneira de falar, mas vocês podem imaginar como as pessoas olham para o lixeiro. É melhor pegar uma caneta do que no cabo de enxada. Olha como a gente olha para os agricultores. Entende? Vocês já escutaram isso também? É bom você estudar, senão você vai catar lata na rua. Né? É assim? Esses catadores de lata? É assim que vocês olham para eles? É assim que a gente cria essas autoimagens de medo? E então, para eu não me tornar lixeiro, e nem catador de lata, e muito menos agricultor, eu suportava minhas professoras. E o medo de apanhar, o medo de repetir de ano, o medo de não ser ninguém. Será que é isso? O medo de não ser ninguém? O medo de não ser nada? Será que tem alguma coisa a ver? Hã? Como minha irmã Sandra disse, o desejo de me ser incluído, de ser aceito pela sociedade, pelo grupo, então faz com que eu queira ser doutor. Vocês também já quiseram falar 5 línguas? Ou 3? Mesmo que em tese, você nunca vai usar francês basicamente para nada. Mas já pensaram em falar francês? Tão bonito, né? Bonjour, comment allez-vous? É tão bonito. Simplesmente, talvez, para que você também possa ter aquela sensação de ser admirado, de ser visto, de ser amado. Porque se você for nada, se você for ninguém, o que aconteceria? Será que isso tem a ver? Será que nós continuamos buscando nos tornarmos e alimentamos o eu porque não suportamos ser nada? Por favor, não acreditem, verifique com muita calma. Seria a identificação com o ego, né? Você se identificar com o ego a ponto, né, de querer coisas que não necessárias, por exemplo. Tanto de coisas que não são necessárias, mas o ego sendo eu, né? Ou seja, estou identificado com o ego, sou o ego, porque não ser nada faria advir este medo, este vazio. Eu não sei se essa é a melhor forma de falar. Ou seja, existe alguma relação entre o nada, entre ser nada, entre o medo de ser nada, e as autoimagens? Ou seja, há alguma relação das autoimagens existirem, do eu existir, por conta do medo? Estão entendendo a pergunta que eu estou falando, que eu estou fazendo? Eu quero saber se existe alguma relação. Se é por isso que tenho que ser alguma coisa. Vocês veem isso?
É o medo que faz com que a gente fique fazendo nascer, criando e sustentando. Vocês estão vendo isso também, não? Agora, olha só que interessante. Eu não sei se nós poderíamos olhar por isso também. A pergunta seria muito simples, né? Medo de quê? Quando eu pergunto medo de quê, é porque a gente viu, nós já nos debruçamos sobre isso, que o medo sempre é um pensamento projetado no futuro, ou seja, medo que algo possa acontecer, baseado no nosso passado. Que foi um trauma, né? Hã? Pode ser um trauma, não pode? Não entendi. Pode ser um trauma. Se pode ser trauma, Esse medo. seja lá o que for as experiências, qualquer que seja a experiência, traumática ou não, né? Estou na minha sala e vejo que agora está pegando fogo tudo. Época de seca, tudo pegando fogo. Isso pode fazer com que eu queira aguar minha casa todo dia, sei lá. Tá? Traumática ou não, o medo, a experiência passada projetada no futuro. Isso é tranquilo para você, né? Então eu pergunto se vocês viram de fato. Veja, olhem. Se vocês realmente estão vendo medo, é medo do quê? Do julgamento, né? Do julgamento. Medo do julgamento? É, porque a gente fica nessa coisa, nesse fluxo, sempre com medo de receber o julgamento, né? Mas quando você para analisar, você começa também a refletir, o julgamento é um problema dele, de quem está julgando e não meu. Então, por que eu me identifico então com ele? Olha só que interessante. Se tem o medo do julgamento, eu não sei se nós temos, né? Não sei se vocês têm, mas se vocês têm medo do julgamento, o que vocês estão querendo quando vocês têm medo do julgamento? Vamos verificar isso. É que esse é o conceito que você tem sobre você, é que pode ser tocado. É a própria ideia que você tem de você, do que o outro pode falar, do que você é, certo? Ou seja, você está agarrado numa ideia, e é isso que faz com que a opinião do outro, com que a fala do outro possa te desequilibrar ou te exaltar. Correto? Muito bem. Se isso já ficou claro para você, eu pergunto, por que nós temos a autoimagem? Se eu estou vendo que o julgamento do outro, para me afetar, eu tenho que ter autoimagem. Porque se for isso, se eu percebo isso, ela acaba na hora. Não tem mais sentido. Correto? Então eu pergunto para vocês, vocês têm autoimagem? E se vocês têm, não digam simplesmente que não. Se vocês têm, eu estou perguntando, por favor, olhe para elas e me diga, por que você as tem? A gente já viu que não é por julgamento. O julgamento é o contrário. Pelo julgamento deveríamos não ter, mas as temos. Por quê? Parece que é como um currículo que você tem que apresentar para um relacionamento, seja ele qual for. Qualquer relacionamento. Essas autoimagens é como se fosse o seu currículo. Você chega, você tem que se apresentar de alguma forma. Uma até agora não percebi uma outra forma de me apresentar. Por exemplo, eu sou a Sandra, que cozinha. Eu sou a Sandra que faz isso, ou que faz aquilo. É uma forma de eu ter um currículo de relacionamento. Eu sou isso. Para haver uma continuidade de relacionamento. Se eu não tivesse isso, eu não tivesse nada para oferecer. Você não seria útil, é isso? É
o que acontece se eu não tiver isso para oferecer? Se eu não for isso, o que eu sou? É esse conflito que vem surgindo agora na minha... Muito bem, muito bem. Se fosse máscaras para que eu possa existir. Olha só que interessante, né? Como se fosse máscara que eu possa existir, ou como se eu tivesse um currículo para apresentar para as outras pessoas, né? Vamos supor que eu não tenho esse currículo para apresentar para as outras pessoas. O que aconteceria? Eles não me dariam atenção, eles não me amariam, eles não iriam me admirar. Eu que sou doutor, eu que falo 5 línguas, eu que sou juiz, promotor, eu que sou um bom cozinheiro, um bom terapeuta, que estudei em Harvard. É isso. Ou seja, fazemos isso porque somos carentes da aprovação do outro. Porque você quer ser... Não, Paulo, tem uma música que Chandra Lacombe fala, né, de você se dissipar, né, o ser humano, ele tem medo, né, de virar o mar, né, então ele esquece que ele é o próprio, que ele pode ser o próprio mar, então ele tem medo de perder a essência dele, né. Tem um lance assim, eu não lembro direito, que ele fala no início de uma música que ele pegou de uma outra pessoa. Mas seria isso, ou seja, essas máscaras que eu utilizo, elas são para eu ser visto, admirado? É para isso que você quis fazer francês? Que você quer ser um bom terapeuta? Porque você quer ser colocado no panteão? Você quer colocado no pedestal e que as pessoas te admiram? É para isso? Por favor, não acreditem que é. Verifiquem. Porque é óbvio que a gente cria esse pedestal, vocês estão vendo, e é aqui que estão as nossas quedas. Atrás dessa admiração, atrás desse reconhecimento, por trás dessa carência que você tem de olhares, de atenção, na busca do amor que o outro, o desejo de ser desejado, está fazendo com que você viva dessa forma, nós, seres humanos, venhamos viver dessa forma, produzindo violência no mundo. A gente viu que a autoimagem faz violência no mundo, orgulho, vaidade, ciúmes, com medo de perder isso que sou. Você ia perguntar alguma coisa? Maísa, o sociocultural real interfere na construção do ego? Todos, na maioria de nós, nascemos em famílias que possuem uma religião. E essa não é capaz de nos ensinar, e nem as gerações anteriores, a lidar com o ego. Onde está o erro? Olha só que interessante, né? Me parece muito óbvio que a cultura, não é? Onde nós estamos, tem total influência na construção do eu, não é? Se eu sou palestino, se eu sou judeu, se eu sou evangélico ou católico, se eu sou budista ou cristão, se eu sou brasileiro ou americano, se eu sou homem ou se eu sou mulher, correto? Tudo isso tem influência na construção do eu. Não estou falando nada de novo. E aí fala assim, onde está o erro? Veja só, o que aconteceria se não houvesse o eu? Eu vou falar disso, eu não sei se... Eu não gosto, mas eu vou falar disso porque eu acho muito saboroso isso. Vocês conseguem perceber que se acabar agora as autoimagens de vocês, se o eu acabar agora, a vida de vocês desmorona por completo.
Os seus relacionamentos acabam porque são baseados em grande parte por medo. Muitas coisas, muitos consumos que vocês têm, cigarro, bebida, homens, mulheres, tudo isso chega a um fim. A sociedade que nós conhecemos chega a um fim. Essa enorme confusão que nós montamos, chamado sociedade, porque isso é uma enorme bagunça, é uma enorme desorganização, exploração, escravidão. Isso chega a um fim. Quem tem interesse de fazer com que, de fato, a gente possa ter clareza na vida e observar o que nós estamos comentando aqui? Quem tem interesse nisso que nós estamos comentando? Quem você acha que tem interesse de que isso daqui, de fato, seja uma escola, seja uma religião, seja o nome que a gente queira dar, não me interessa. Quem que vai fazer com que isso daqui aconteça? Porque se isso aqui acontecer, isso que nós conhecemos como humanidade, sociedade, civil, isso é desmoronado por completo. A sua vida vai ser transformada. Você percebe aquilo, e quando você percebe, acabou. Quando você se livra do medo de ficar sozinho, quando você se livra do medo de querer ser admirado, de querer ser considerado, quando acaba esse pedestal que vocês mesmos estão construindo e que é motivo das suas próprias quedas, e que você passa uma vida inteira alimentando, defendendo, a sua vida desmoronada. Não é isso? Por favor, não acreditem. E é parar de existir, né? Parar de existir. Isso acaba uma revolução. A ignorância é um grande cabresto. Porque, na verdade, não é... Você vai indo com esse medo, carregando essas coisas, porque você até então não tinha outra possibilidade. Não conseguia ver outra possibilidade de enxergar, de caminhar e se relacionar. Isso é muito novo. Essa nova possibilidade de olhar ou se relacionar, não só com as pessoas, mas com tudo. Então, a ignorância dessa possibilidade é um grande cabresto. Você olha e você vai vivendo desse jeito, porque você não conhece outra possibilidade. E olha só que interessante, né? Parece que nós temos medo. A gente quer que que esse planeta como ele é, essa organização social como ele é, a gente parece que a gente fala assim, olha, eu quero que isso continue, porque se a gente quer que essa exploração, quer que as classes e as castas sociais, a gente quer que tudo parece que continue assim, porque isso é enormemente revolucionário. Mas penso que ainda não investigamos o suficiente o porquê temos essas autoimagens e o que é que faz com que elas sejam criadas. Nosso tempo chegou ao fim hoje. Claro que se vocês quiserem, podemos continuar no encontro que vem, na quarta-feira que vem. Aguardo lá no nosso grupo lá do Telegram, né? Os questionamentos, aqueles que estiverem. Quarta-feira que vem, a gente continua de onde nós quisermos também. Beijo enorme no coração de todos. Obrigado pela presença.